Saudações, crianças. Muito bom tê-los de volta aqui. Vamos retomar o nosso estudo do conjunto dos números racionais. Só que hoje a gente vai trabalhar a multiplicação desses números racionais na forma fracionária. Acompanhe, por favor. Então, olha só. Vamos considerar algumas situações. A primeira situação diz: Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Ou seja, a fita tem 2/5 de metro, um pedaço de metro, né? Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? Então, observa a situação da Gabriela, né? Ela já tem um pedaço, né, dessa fita, é um pedaço, corresponde a 2/5 de metro, ou seja, se nós fôssemos dividir um metro em 5 partes, ela teria um comprimento equivalente a 2 dessas partes. 2/5 é isso, né? É o inteiro dividido em 5 partes, considerando 2 delas, né? Só que ela vai precisar de 3 fitas iguais a essa. Então a pergunta é: quantos metros de fitas ela vai usar nesse trabalho? Então observa aqui que aritmeticamente a gente pode fazer 3 pedaços de 2/5 é 3 vezes 2/5. Só que 3 vezes alguma coisa, um determinado valor, é somar esse valor 3 vezes. Então está aqui, 3 vezes 2/5 é fazer 2/5 somado com 2/5 somado com 2/5. Mas nós já vimos que a adição de fração, né, e se essas frações têm os denominadores iguais, a gente basta conservar o denominador e somar os numeradores. Então, 2/5 mais 2/5 mais 2/5, repete o denominador, que é 5, e soma os numeradores, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, nós temos aqui 6/5. Que pode ser também um número misto, um inteiro mais 1/5. Né? Esses 6/5 pode ser um inteiro mais 1/5, ou seja, um inteiro por quê? Porque olha só, 2/5 mais 2/5 dá 4/5. Se eu desmembrar esses 2/5, se eu tirar mais 1/5 daqui, 4/5 mais 1/5 dá 5/5. E 5/5 ó, é um inteiro, né? E aí sobra um pedacinho de 1/5. Então, para multiplicar um número por uma fração, para a gente multiplicar esse número inteiro pela fração, a gente basta multiplicar o número pelo numerador, o número inteiro pelo numerador, e repetir o denominador. Fica muito mais fácil, esse é o procedimento. Para compreender melhor, vamos fazer uma análise geométrica. Olha só, geometricamente nós temos o quê? Nós sabemos que a Gabriela tem 2/5 de metro de comprimento, né, dessa fita. Então, se ela tem 2/5, o que vem ser 2/5, gente? É pegar aqui o metro, então esse retângulo todo está representando 1 metro, dividir esse metro em 5 partes iguais. Então aqui nós temos um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Dividimos 1 metro em 5 partes. E vamos considerar 2 dessas partes. Então, olha, essa parte verde aqui, né, essa parte colorida de verde, corresponde ao que Gabriela tem da fita, 2/5 de metro de comprimento. Então, está aqui o 2/5 representado pela parte verde. Essa parte lilás, olha, ela representa mais 2/5, que ela é igual a essa parte verde, mesmo tamanho. E essa parte amarelinha, ela é 1/5, certo? Só que Gabriela, ela vai precisar aí, né, de 3 pedaços de fita. Então está aqui o primeiro pedaço de verde, está aqui o segundo pedaço de lilás, e está aqui o amarelo, que eu vou precisar de mais um pedaço para completar, para eu ter 2/5. Então aqui eu tenho 2/5 verde, 2/5 lilás e 2/5 amarelo, que vai formar o 6/5 que vai ser necessário para que Gabriela faça o trabalho, né? A quantidade de fita necessária. Então, 3 vezes 2/5 realmente é 6/5. 1/5 mais 1/5. Desculpa, 2/5 mais 2/5 dá 4/5. 1/5 mais 1/5 é 2/5, que vai dar os 6/5 de fita. Tudo bem? E a gente pode também representar pelo número misto, 1 inteiro e 1/5. Por que 1 inteiro e 1/5? Olha lá. Quando eu pintei todos esses quadradinhos aqui, ó, eu pintei todo mundo dessa parte de metro, ou seja, aqui eu tenho 1 metro inteiro, 1 metro completo de fita. Então, 1 inteiro, está aqui 1 inteiro.
E dessa outra figura eu tenho só um pedacinho que é 1/5. Esse pedacinho de amarelo corresponde a 1/5. Então está aqui 1/5. Ou seja, a quantidade de fita que ela precisa é de 1 inteiro e 1/5, que é a mesma coisa que os 6/5, como nós já vimos. Ok? Então, Gabriela vai usar 6/5 de metro ou 1 metro e 1/5 de metro de fita. A partir desse exemplo, a gente pode garantir o que já foi falado lá em cima. Ó. Para multiplicar um número inteiro por um número racional na forma de fração, multiplicamos o número inteiro somente pelo numerador da fração. E a gente mantém o denominador. Então, voltando lá, ó, número inteiro multiplicado por fração, multiplico o número inteiro só pelo de cima, só pelo numerador, e repito o denominador, chegando aí nos 6/5. Muito bem, vamos ver uma outra situação. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Ou seja, uma empresa completa, né, uma empresa com muitos funcionários, a quantidade de mulheres representa apenas 1/3. O restante, os 2/3 restantes, é representado por homens. Ou seja, nessa empresa, se nós dividirmos a quantidade de funcionários em 3 grupos iguais, com certeza 2 grupos vão ser de homens e um grupo vai ser de mulheres. Então tem menos mulheres do que homens. Tá? Ok, mas não interessa a quantidade de homens, interessa só a quantidade de mulheres. E diz aí, entre as mulheres, meio delas, metade delas é casada. Então, dessas mulheres que já correspondem a um pedaço do todo, 1/3, metade desse 1/3 é casada. A outra metade pode ser solteira, separada, enfim. A quantia de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Então, olha só que o problema está interessado em saber se eu considerar não todas as mulheres, mas só as mulheres que são casadas, essa fatia aí é representada por que fração? Que fração representa a quantidade de mulheres casadas? Então, acompanhe. O número de mulheres casadas, nós já vimos que é a metade de 1/3. Gente, toda vez que nós temos uma fração de outra fração, toda vez que nós queremos encontrar uma fração de outra fração, isso significa que nós vamos multiplicar uma pela outra. Isso é sempre, tá? Então, se eu quero encontrar meio de 1/3, eu vou fazer meio multiplicado por 1/3. Vamos fazer uma análise geométrica dessa situação. Observa só. Se eu pegar aqui, representar todos os funcionários da empresa por esse círculo, aqui estão representados todos os funcionários da empresa, tá? Tudo bem? Veja que as mulheres, elas representam 1/3 desse todo. Então, se eu dividir a princípio em 3 partes, ó, aqui seria uma parte, essas 2 brancas é uma parte, essa outra parte branca é mais uma parte, e essa parte de marrom é a terceira parte. Então, a quantidade de mulheres, de todas as mulheres dessa empresa, é representada por essa parte marrom. Tudo isso que está de marrom, que você está vendo, representa a quantidade de mulheres. Só que o problema está querendo saber a quantidade de mulheres casadas. Só as casadas. E as mulheres casadas correspondem à metade dessa parte. Então, se essa parte marrom representa as mulheres casadas, as mulheres no todo, a parte de mulheres casadas é metade disso. Então, se eu pegar essa parte marrom e dividir na metade, ó, bem aqui, eu vou ter essa partezinha rachurada. Essa parte rachurada aqui representa a quantidade de mulheres que são casadas. Só as casadas. Então, se nós olharmos para essa figura como um todo, essa partezinha aqui, ó, que está rachurada, ela é uma das 6 partes no qual essa figura foi dividida. Então, a quantidade de mulheres casadas é representada pela fração 1/6. Tá? Aqui nós temos 1/6. Logo, 1/2 vezes 1/3 é igual a 1/6. E para a gente sair dessa multiplicação e chegar na resposta 1/6, nós precisamos multiplicar os numeradores e precisamos multiplicar os denominadores. Ou seja, num produto de 2 frações, para eu achar o resultado, eu multiplico o numerador b pelo numerador e o denominador pelo denominador, chegando aqui em 1/6.
Então, a partir desse exemplo, a gente conclui que para multiplicar números racionais na forma de fração, multiplicam-se os numeradores entre si e também multiplicam-se os denominadores entre si. Tudo certo? Diferente lá do primeiro exemplo, né? O número inteiro multiplicado pela fração multiplica o número inteiro só pelo numerador e mantém o denominador. Aqui, multiplicar fração por fração, multiplico os dois numeradores um pelo outro e os dois denominadores um pelo outro. Tudo certo? Seguindo em frente, observe este outro exemplo. Determine o valor dessa expressão. Antes de fazer qualquer coisa, gente, observe aqui, nós temos aqui 4 números, certo? O primeiro é uma fração, o segundo é um número decimal, o terceiro é uma fração, o quarto é uma fração. Então a gente se decide, ou trabalha com fração, todo mundo na forma de fração, ou todo mundo na forma de decimal. Como o objetivo é trabalhar menos, né, fazer o mínimo de esforço, então perceba que o ideal é eu transformar o decimal para fração, porque só tem um decimal. Né? Se eu transformar para fração, vou fazer isso só uma vez. Se eu fosse transformar fração para decimal, eu teria que transformar 3 frações para decimais. E ia me dar muito mais trabalho. Então, transformando esse decimal para fração, 2,1 na forma de fração, é escrever o 21, o número sem a vírgula, e embaixo observar quantas casas decimais nós temos. Nós temos uma casa decimal, então coloca um 1 e um 0. Se nós tivéssemos 2 casas decimais, que está depois da vírgula, né, nós colocaremos 1 e 2 zeros, 100. Se nós tivéssemos 3 casas decimais, nós colocaremos 1 e 3 zeros, formando 1000, como você já lembra de estudos anteriores. Então, 2,1 corresponde a 21 décimos. Tá? Agora que nós temos toda a expressão escrita na forma de fração, vamos simplificar. Nós aprendemos que quando multiplicamos frações, é muito mais simples simplificar primeiro para depois multiplicar. A gente faz muito menos esforço. Tá bem? Então observa aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, 2 frações multiplicando, temos um produto, aqui nós temos outro produto. É isso que nós vamos fazer, no final faz a subtração. Então, para não multiplicar 3 vezes 21 e 7 vezes 10, que vai ficar muito grande e no final vai dar mais trabalho de simplificar, vamos simplificar aqui os números. Ó. O 3 não dá para cortar com 7, o 3 não dá para cortar com 10. O 21 não dá para cortar com 10, mas perceba que dá para cortar 21 com 7. Eu posso simplificar tudo por 7. 7 dividido por 7 é 1, e 21 dividido por 7 é 3. Ok? Nessa outra multiplicação, ó, nós percebemos que dá para cortar o 3 com 9. Né? 3 por 3 é 1, e 9 por 3 é 3. Tudo bem? Dá para cortar mais alguma coisa? O 5 com o 2 não dá, 5 com o 3 não dá, então vamos multiplicar agora as duas frações. Perceba que quando eu fizer 3 vezes o 3, né, esse numerador por esse outro, 3 vezes 3, isso aqui é 9, então está aqui o 9. E quando eu fizer aqui, ó, o 1 vezes o 10, vai dar o próprio 10. Tudo bem? Menos, aí ficou menos 9 décimos. O jogo de sinal, né? Não podemos esquecer. Na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Menos, aqui é outra fração. Eu não vou multiplicar 5 pelo 3, vou multiplicar 5 pelo 1. Certo? Vou fazer 5 vezes 1. Tá ok? Então, olha só. 5 multiplicado por 1 dá 5, e 3 multiplicado por 2 dá 6. Sinais diferentes é negativo, menos 5 sexto. Tudo certo? Tudo bem? Então, nós temos aqui o produto das frações, de uma pela outra, ok? Continuando, observa aqui, para nós efetuarmos essa subtração, a gente vai ter que transformar em adição, ou seja, a gente vai ter que eliminar os parênteses. Então, para eliminar os parênteses, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o menos 9 décimos, então está aqui menos 9 décimos fora do parênteses, e eu observo que para eu tirar esse outro parênteses aqui, para eu anular esse outro parênteses, o sinal que vem antes dele é negativo. Então, se o sinal que vem antes dele é negativo, eu troco o sinal de todo mundo que está no parênteses, ou seja,
o menos 5 sextos vai se transformar em mais 5 sextos. Ok? Muito bem, então agora eu tenho uma soma algébrica. Para eu resolver essa soma algébrica, eu vou observar os denominadores, eles são diferentes. Então eu vou ter que calcular o MMC de 10 e 6. Então, calculando o MMC de 10 e de 6, esse MMC vai dar 30. Ok? Se você for resolver no seu borrãozinho, você vai confirmar que o MMC é 30. Ok? Lembra como é que calcula o MMC? Vamos ver rapidinho aqui, ó, para que você não fique com dúvida. O MMC de 10 e 6, isso dá por 2, que é 5. 6 por 2 é 3. Agora só dá por 3. O 5 não dá, repete. O 3 por 3 é 1. E agora só dá por 5. 5 dividido por 5 é 1, aqui é 1. Ou seja, o MMC é 2 vezes o 3 vezes o 5. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Está aí o MMC 30. Então eu venho aqui, coloco 30, né, no lugar dos denominadores, porque 30 é o novo denominador. Vou pegar esse 30, vou dividir por cada denominador e vou multiplicar por cada numerador. Então, 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 9, 27. Está aqui o 27. Okay? 30 dividido por 6 dá 5. 5 multiplicado por 5 é 25. Nós temos aqui o 25. Agora, a gente observa que os denominadores são iguais. Então, eu repito o denominador, que é 30. E faço menos 27 mais 25. Menos 27 mais 25 é uma soma de sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou atribuir o sinal do maior, que é o 27, então está aqui o menos, e subtraio 27 menos 25, que é 2, então aqui eu tenho menos 2, 30 avos. Mas perceba que dá para simplificar, correto? E vamos simplificar isso aqui tudo por 2, ó. 2 por 2 é 1 e 30 por 2 é 15. Então, nós vamos ter a resposta menos 1 15 avos, que é o valor da expressão lá de cima. Ficou claro? Qualquer coisa, dê um pause, volte de novo, né, e observe a resolução da expressão. Vamos seguir em frente, por favor. Observa a quarta situação aqui. Ó. Na quarta situação, nós temos quanto é a metade da metade da metade da metade. Estranho, né? Muito interessante. Bom, metade da metade da metade da metade é você calcular meio de meio de meio de meio. Só que nós já vimos que a fração de uma fração de uma fração é multiplicar essas frações. Então, calcular meio de meio de meio de meio é fazer meio vezes meio vezes meio vezes meio, 4 vezes. Bem? Ok, vamos analisar geometricamente isso aqui. Observa que eu tenho aqui uma figura inteira. Essa figura inteira, que representa um inteiro, né? Está toda pintada aqui, o círculo. Vamos achar metade desse círculo. Então, a metade desse círculo é dividir bem no meio. Então, tá aqui nós temos a metade do círculo. Ó. Tá? Isso é metade do círculo. Já tenho aqui metade, né? Uma primeira metade. Agora eu vou achar metade dessa metade, ou seja, eu vou pegar essa metade que está de marrom e vou dividir bem no meio. Eu vou ter a metade dela, que é exatamente isso que você está tendo aqui na segunda figura. Está aqui metade da metade. E eu quero metade dela, então eu vou dividir ela bem ao meio, mais ou menos bem aqui, e eu vou ficar aqui ó, com a metade dela. Então está aqui a figura, né, representada, metade da metade da metade. Só que eu quero metade dessa também. Então eu vou pegar essa figura e vou dividir bem ao meio, ok? E vou considerar uma parte só, que é metade da figura. Aí eu tenho metade da metade da metade da metade, que está representada exatamente aqui no último círculo. Agora vamos ver o seguinte. Que pedacinho é esse, né? Que pedacinho é esse da figura inteira? Ele representa que quantidade da figura inteira? Perceba que esse pedacinho é uma fatia de todo um círculo que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16. Então nós precisamos dividir o círculo em 16 partes e tomamos uma parte. Se nós dividirmos o círculo em 16 partes e consideramos uma dessas partes, então nós temos aqui um 16avos. Ou seja, meio vezes meio vezes meio vezes meio é de um 16avos. E para a gente chegar nesse resultado, a gente basta multiplicar uma vezes uma vezes uma vezes uma, multiplica os numeradores um pelo outro, que dá 1, e multiplica os denominadores um pelo outro. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, mais uma vez mostrando que multiplicar uma fração por outra é multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Logo, metade da metade da metade da metade é um 16avos do total do inteiro, tá? Ok, seguindo. Eu coloquei aqui um trecho para a gente recordar a simplificação de fração, que sempre que a gente faz alguma coisa desse tipo, as pessoas ficam às vezes um pouco voando, né? Então, para recordar a simplificação de fração para você que de repente tem dúvida, observa só aqui a fração 18/24avos. Se eu quiser simplificar essa fração, dá para a gente simplificar tudo por 2. Dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. Isso que é simplificar. É dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Se eu dividir o 18 por 2, isso vai dar 9. Se eu dividir o 24 por 2, isso aí vai dar 12. Perceba que ainda dá para dividir. Qual é o número que divide o 9 e o 12 ao mesmo tempo? É o 3. Então, se eu dividir, aqui eu dividi por 2, que nem precisaria colocar, mas vou deixar. E aqui eu vou dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Perceba que agora eu tenho 3 quartos e não dá mais para dividir. Não tem nenhum número que divida o 3 e o 4, certo? Quer dizer, tem o 1, né? Mas dividir por 1 não vai alterar a minha fração. Então, essa fração aqui não dá para reduzir mais. Por isso que ela recebe o nome de fração irredutível. Então, simplificando 18/24avos, nós chegamos na fração irredutível 3 quartos. Só que a gente pode fazer mais rapidamente. A gente pode encontrar o MDC de 18/24, que é o maior número que divide os dois. Esse maior número é o 6. Se eu dividir o numerador por 6 e o denominador por 6, 18 por 6 dá 3 e 24 por 6 dá 4. Eu já faço só uma vez. Então, é melhor procurar o maior número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vamos fazer esse próximo exemplo. Então, 40 sobre 64. Se nós dividirmos todo mundo por 2, 40 por 2 é 20, 64 por 2 é 32. E perceba que ainda dá para simplificar todo mundo por 2. 20 por 2 dá 10 e 32 por 2 é 16. Perceba que ainda dá para dividir todo mundo por 2. 10 por 2 é 5, 16 por 2 é 8. Agora, o 5 e o 8 não dá para dividir. Não tem mais nenhum número além do 1 que divida o 5 e o 8. Então, chegamos na fração irredutível 5 oitavos. Ou seja, 40, 64 oitavos é a mesma coisa que 5 oitavos na... 40, 64 avos, desculpe, é a mesma coisa que 5 oitavos. Tudo bem? Mas nós poderíamos também fazer um trabalho menor, procurando o MDC de 40 e 64. Ok? O MDC de 40 a 64, gente, é o 8. Então, se eu dividir 40 por 8, isso aqui já vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Se eu dividir 64 por 8, isso aqui vai dar 8. Então, eu trabalho menos. Tudo bem? Mas tanto faz você fazer divisões sucessivas na simplificação ou dividir só uma vez pelo MDC, você chega de qualquer maneira na fração irredutível, que isso é muito importante. Sempre que se trabalha com fração, se deve simplificar. Tudo bem? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma multiplicação de fração. Então eu vou simplificar. Como é que a gente simplifica? A gente sempre corta um de cima com o de baixo, ou da mesma fração ou de frações diferentes. Por exemplo, 90 e 60. Olha, eu já tenho um zero aqui que eu posso cortar com esse zero. O 90 se transforma em 9, o 60 se transforma em 6. Tudo bem? Vamos simplificar aqui. Pode ser, por exemplo, 27 e 81, tudo por 9. 27 por 9 é 3, 81 por 9 é 9. Ok?
Posso simplificar aqui o 16 e o 48, tudo por 8. 16 por 8 é 2, 48 por 8 é 6. 3, 8, 48. Posso simplificar aqui, ó, o 6 por 3 e o 3 por 3. 3 por 3 é 1, 6 por 3 é 2. Posso simplificar o 2 e esse 2, tudo por 2. 2 por 2 é 1, 2 por 2 é 1. Posso simplificar aqui esse 9 com esse 9. 9 por 9 é 1, 9 por 9 é 1. Então o que sobrou em cima? 1, 1 e 1, e embaixo 1, 1 e 6. Então perceba, gente, que é muito mais fácil multiplicar o que sobrou. Né? Quando eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, eu vou ter 1. E quando eu fizer 1 vezes 1 vezes 6, eu vou ter 6. Então o resultado aí desse produto de frações é 1/6. Se você fosse multiplicar todo mundo para simplificar no final, você ia trabalhar com números grandes e ia te dar muito trabalho. E para fazer a atividade lá embaixo, né, que tem a seguir, vamos observar aqui, vamos recordar número misto. Então a gente vai precisar transformar número misto para fração. Você já sabe que todo número misto é uma fração imprópria, né, onde o numerador é maior que o denominador. Então, quando eu quiser transformar um número misto para fração, o que é que eu faço? Eu conservo o denominador não muda, eu mantenho 5, então eu vou repetir o 5. E quem vai ser o numerador dessa fração? O numerador vai ser o denominador 5, multiplicado pela parte inteira, que é 3, o resultado somado com o numerador. Então a gente vai fazer 5 vezes o 3 somado com 2, é o que nós temos aqui. Ó. 5 vezes 3 somado com 2. E 5 vezes 3 é 15, 15 mais 2 vai dar 17, 17 quintos. Ou seja, 3 inteiros e 2 quintos é a mesma coisa que 17 quintos. A gente vai precisar disso para fazer a tarefa de aprendizagem aí abaixo. Então você tem aqui uma tarefa de aprendizagem, né? Você tem aí 2 probleminhas, primeira e segunda questões, são 2 problemas que você vai ler, interpretar e resolver. Terceira questão, você tem aí 3 multiplicações, procure fazer o que a gente fez, simplifica antes, multiplica depois, tá? A quarta questão é outro probleminha também que você vai ler, interpretar e resolver. E depois que você fizer tudo isso, você confere aí as respostas, aquelas questões que você errou, procure verificar onde foi que errou para que não erre mais lá nas outras atividades, tá bem? Então, gente, muito obrigado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas me desculpem. Mas muito obrigado pela companhia. Não esqueça de dar like. O próximo vídeo aula será a divisão desses racionais na forma de decimal. Nós terminamos multiplicação. A próxima a gente vai fazer divisão. E eles vão estar na forma decimal. Tudo bem? Então não esqueça, professores podem abrir a porta, mas você precisa passar por ela por você mesmo. Tudo bem? Até breve e até a próxima videoaula.